Hello everybody, everybody. Comanta Levu, comanta Levu. Espera aí, deixa eu ver se eu coloco o outro meu chapéu aqui. Esse chapéu aqui eu ganhei do Eric, lá em Belém do Pará, ó. Espera aí, deixa eu botar ele aqui, ó. Tá? Tá com esse birimbelo aqui. Deixa eu terminar aqui o meu. Terminar assim. Não. Porra. Tá dura. Mas olha só. Veja bem. Pô, isso aqui eu tô tentando não colocar, vários dias não consigo. Mas nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando do, do banquete do Platão. O diálogo do banquete do Platão, tá? Esse livro referência que eu já falei aqui, ó. Tá da coleção da Universidade do Pará, do Carlos Alberto Nunes, já falecido, né? Tá? Mas é uma referência. Esse livro, essa coleção é uma referência para quem estuda Platão, né? Ó, vendo? Ele é bilíngue, né? Quando eu estudava na antiga, lá na UFRJ, né? Aí eu fazia um curso paralelo de grego, né? Não é o grego da época do Platão, né? É o grego clássico, né? Não é o grego koiné, não. Então a gente, porra, não fica expert, mas a gente vai vendo as palavras, sabe? Vai vendo as palavras assim para comparar, para ver o sentido delas, né? Sabe? E, e além disso também, ó, eu tirei meu chapéu aqui do Deleuze, né? Mas por que eu fui estudar isso aqui? Porque, olha só, por causa da Clarice, né? Aquele Via Crucis dela que eu estava estudando, tá? Então, eu vim pra cá. Eu tava assistindo ontem o negócio interessante, né? Do Tim Maia, né? Porra, eu, sem querer lá, eu fui pegar lá uns coisas antigas do Tim Maia, né? Tim Maia era foda, né, rapaz? Porra, o cara é tipo Nietzscheano mesmo, né? Aí tava aquela música, Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, veio pro Rio de Janeiro, chamou Bené Nunes para trocar. Por isso que eu fui, por causa do Bené Nunes aqui, né? Do, o, que é o tio dele aqui, né? Tá? Então, cadê o Benedito Nunes? É o tio do Carlos Alberto? Ou ele é sobrinho, parece, né? Sobrinho, eu não sei. Eu acho que é sobrinho, porque o Carlos Alberto faleceu antes, não sei. E, e aí é um cara que fala, um escritor, né? Escritor paraense, também da filosofia da Universidade do Pará. E ele fala muito, e ele escreve literatura, fala sobre Clarice, ele fala do Sertão Veredas, né? Do Guimarães Rosa, tem muita coisa boa dele. É um cara bom. Então, esse meu amigo, o Vitor aqui, que coordena a coleção, ele era aluno do Bené, do Benedito Nunes, tá? E também, ó, tem um livro de diálogo aqui, isso eu já apresentei, né? Mas vamos continuar aqui. Olha, eu não falei o seguinte, que o simpósio, o diálogo de Platão, ele, ele é embasado em dois institutos ali da cultura grega, que é o simpósio, né? E a paiderastia, certo?
Nós vamos ver cada um o que é. Isso tudo para a gente entrar depois. Se você não souber isso, você não lê direito o banquete, né? Tá? A pessoa não vai ler direito o banquete se não souber essas coisas. Vai olhar as coisas com os olhos nossos, né? De hoje em dia, né? Vai entender aquela paiderastia como a homossexualidade, né? E trazer todos aqueles movimentos lá de sexualidade que tem no banquete para a sexualidade hoje em dia, pro hétero, pro bissexual, né? Pro homossexual, vai trazer tudo para cá, para pedofilia, né? Porque aquela relação lá, como é que se encaixa hoje em dia aquela relação lá do menino de 11, 12 anos, 10, 11, 12 anos, com um cara de 30 anos? Pedófilo, a nossa sociedade aqui permite isso hoje em dia? Claro que não, né? Então, isso é muito bom para gente entender. O antropólogo que gosta disso, né? Sabe? Ver os valores que tinha ali, né? Os valores que suportavam uma polis que dava aqueles filósofos todos, né? Aristóteles, Platão, os sofistas, né? Ter um instituto desse da paiderastia, não é? É um troço, você tem que botar a cabeça para funcionar, para entender isso, né? Sabe? Não é assim da boca para fora não que você vai entender isso não, né? Se transportar para aquele modo ali, tá? E para tentar entender aquilo, né? A gente não consegue, muitas vezes, né? Porque a gente, para sair do nosso eu, é difícil, ainda mais para sair da nossa cultura, né? Dos valores culturais nossos, é muito difícil, né? Então, olha, o que era paiderastia? Características, eu botei aqui, ó. É uma relação sexual educacional entre um cidadão adulto e um adolescente. Um adolescente que tá no início da adolescência, da puberdade ao aparecimento da primeira barba. Então, tem que ver isso aí, ó. O outro tem que ser adulto, tá? Geralmente é cara de 20, 30 anos que está no seu vigor, né? Está no seu vigor sexual, tá? E um menino de 11, 12 anos com buço até o aparecimento da primeira barba. Então tinha que estar nisso aí, tá? Então, aproximadamente eu botei 12 e 18 anos, mas não, tem menino de 10, 11, apareceu o buço, né? Apareceu o buço. O aparecimento do buço no adolescente é o ápice da sua atratividade sexual, tá? Então, aparecimento do buço, olha só que interessante. O aparecimento do buço ali no garoto ali, né? 11, 12 anos, né? 10, 11, 12 anos, então ali é o momento em que a atração erótica pelo camarada lá que tem entre 20 e 30 anos, né, mais ou menos, é o que dá o ápice dele. Você vê como é que constitui, a sexualidade, não é? É um dispositivo de sexualidade, como diz o Foucault, sabe? É um dispositivo ali, sabe? Então aquilo os corpos estavam marcados por aquilo, tá? O corpo na sociedade grega estava marcado por isso. Tinha esse marcador, tá? Que foi constituído com o costume, né? Como diz a Judith Butler, né? Que pela performatividade. Então, com o tempo aquilo se tornou erótico, né? Se tornou erótico aquilo, tá? A Judith Butler que fala disso, sabe? Nada é natural assim, né? Aí eu unia o Foucault com a Judith Butler para entender isso aí,
Tá? O jovem pode desempenhar, olha só, em uma fase transicional, o jovem pode desempenhar os dois papéis. Então ali, ali assim, quando ele já está né, com 18 anos, já está se tornando cidadão, né? Ele poderia fazer os dois papéis, tá? Ele podia fazer o papel de adulto e papel também quer dizer, está na fase transicional, né? Ele estava aprendendo, mas podia ensinar também. Valeu? É ativo e passivo, mas com parceiros diferentes, viu? Com parceiros diferentes. Olha, é motivo de zombaria um homem barbado continuar a desempenhar papel passivo. Olha, tá? Então, é motivo de zombaria um homem barbado continuar a desempenhar papel passivo. Então, vou ver que o Instituto da Paiderastia, ele tem as suas normas, tá? Então, depois que um camarada barbado ele continuar passivo, já não é bem visto ali na polis, na sociedade grega. Viu? Isso aí é mostrado assim de forma assim, como, deixa eu ver aqui o negócio, é formado assim como deveria ser, né? Mas o nosso amigo Dover aqui, cadê? Nosso amigo Dover aqui, ele apresenta vários assim argumentos, vários escritos e vários também gravuras mostrando que o negócio não era tão bem assim não, né? Existia, como a gente sabe, né? Quem vai controlar a sexualidade, né? Existia homem com 40 anos, e o cara depois de barbado, ele continuava passivo, por causa do que a gente vai ver de Agatão com Pausânia, né? Então, isso aqui é um modelo que deveria ser, tá? É um modelo que deveria ser, tá? Normalmente, um homem grego não se sente atraído por outro homem, e nem um garoto por outro, o que impede de denominá-los de homossexuais. Então é isso, né? Dentro da norma aqui, dentro da norma que era com o objetivo de formar a polis, né? Tá? Um cidadão grego já adulto não sentia atração por outro, nem um menino por outro menino, né? Isso impede de torná-los, de classificá-los eles como homossexuais. Não são, não. Então foge a categoria de homossexualidade como a gente entende. Então isso aqui, que eu já falei aqui, que o Dover coloca aqui, também tem um chamariz isso aqui, para venda de livro, né, tal, mas o certo é chamado paiderastia. Agora, também existia os casos, que eu já falei, os casos emblemáticos, que era para se ter, deixa eu ver quanto tempo já tem, para ter aquele que é o objetivo da sociedade grega e também, né, quem vai controlar a sexualidade, né? Tá? Não há reciprocidade erótica na paiderastia. Olha, não há reciprocidade erótica na paiderastia. Tem que ver bem isso, ó, né? Ao contrário, o garoto não sente atraído pelo adulto, não sente atraído eroticamente, sexualmente, tá? O eros é de outra coisa, da filia, né? Então o garoto, quando existe a fase, vamos dizer, de namoro, né, entre o garoto e a pessoa mais velha, a de filia, quer dizer, o cara gostava, queria que aquele cara fosse o mentor dela, sabe? E, sabe, tipo namoro, tá? Então, mas a sexualidade dentro daqui do padrão, né? Do padrão que tá, né? Porra, ninguém vai
vai saber na realidade como é que era, né? Em alguns casos podia ser sim, podia ser não, né? A gente não vai saber. Olha só, o garoto não se sente atraído pelo adulto, apenas lhe serve eroticamente em troca de benefício pedagógico. Então é a troca ali em benefício pedagógico, né? Tá? O cara vai me passar, o cara vai me passar os ensinamentos da polis toda, né? Certo? E eu vou aprender, eu vou servir eu vou servir para ele eroticamente, ele vai me passar. Ele vai me passar aqui os conhecimentos. Aos nossos olhos, isso soa uma coisa muito estranha, né? Por que não vai para a escola? Por que o garoto não vai para a escola aprender aquilo? Não é? A gente fica logo assim. Porra, por que eu não ia para a escola, cara? Não é? E aí soa muito estranho para a gente, né? Ter uma relação sexual em que o menino passivo e o outro ativo, né? Em troca, o garoto cede seu corpo, né? E o cara faz o. Vai passando aquilo, né? Tá? Por enquanto fica assim. Que aqui a gente vai ver por que disso naquela sociedade grega. Tá? Este jovem não é homoerótico, mas se necessita passar por esta fase para se tornar cidadão. Então, ele não é homoerótico, ele quer dizer, ele não gosta de homem. Ele necessita passar por essa fase para se tornar cidadão grego. Veja bem, a gente tem que se colocar tem que se colocar no momento da Grécia é, na, naquele momento, senão a gente não vai entender e nem trazer por dia de hoje, para as práticas de hoje, né? Não tem nada a ver, tá? Deixa eu ver minha caneta aqui. Porra, para achar uma caneta vai ser foda agora aqui. Tá? Então, não tá aqui. Então é isso aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui, que já tem 45, tem 17 minutos. É, então, e depois dessa fase eles se casarão, terão mulheres, terão família e tudo, né? Em regra, né? É assim, tá? É, tá? Após a fase passiva. Alright, vamos continuar no próximo vídeo, tá? Bye, bye. Olá, agora estou aqui de novo de cowboy, né? Cowboy Indiana Jones, sei lá o que é isso. Então, olha só, eu estava falando aqui do Aníbal Machado, né, que ele retrata ali o servidor público quando se aposenta. Eu comecei a falar assim, da minha trajetória no serviço público, né, que eu trabalhei 25 anos no Tribunal Regional do Trabalho aqui, né, depois que eu saí da Marinha Mercante, fiz concurso, eu fiz concurso e passei em 4 concursos, tá? Para ver o que é a pessoa. Olha só, eu passei para ser fiscal de postura de São Gonçalo. Cheguei lá, o cara disse assim, olha só, aqui eles matam um fiscal por dia. Eu falei, tá, pode ficar com o teu cargo aí. Depois passei no fiscal de rendas lá no Belo Horizonte. Fui fazer, né? E passei também. Porra, Minas Gerais não é minha cara, né? Mas eu passei em 4 de uma vez, né? Por isso que eu pude escolher. Depois passei no TCU para trabalhar em Brasília, né?
Tem um colega aposentada lá, pelo TCU, né? E se aposentou lá, tudo, e tá hoje em dia, a graça, né? E passei no TRT, para analista, né? Então aí eu escolhi o TRT. Agora, aí a minha sobrinha estava falando assim, poxa, tu não foi pro TCU, estava ganhando líquido hoje em dia 20 mil, né? Quer dizer, 5 mil, sei lá, um pouquinho muito do que eu ganho hoje em dia, não vou falar, porque é aposentado, né, servidor público. Mas aí eu pensei assim, eu não fui realmente, né? Primeiro, encarar Brasília, né? Porra, quem gosta do Rio de Janeiro como eu gosto, né? Eu sou paraense, tudo, mas eu gosto muito do Rio de Janeiro. Somente da Tijuca aqui, né? Adoro a Tijuca. Eu já tenho a cara de Praças Penha, como meu colega falou. Então, por que eu fui pro TRT? É essa coisa, a gente não pode assim, é, vilipendiar, maltratar a subjetividade da gente em troca de uma segurança do dinheiro, né? Certo? Eu já tinha saído da Marinha Mercante, que a Marinha Mercante é uma liberdade total, né? Você, você passa uma semana e meia no navio, né? Tem tudo que é uma boa, né? E você depois fica, antigamente, ficava 2 meses em Nova York, por exemplo, né? Cansava, Nova York conhecia com a palma da minha mão, né? Sabe? Então, hoje em dia não, hoje em dia está diferente, né? A época antes do container, hoje em dia está tudo em container, o navio passa horas no porto e é em terminal, né? Antigamente não, no meu tempo na Mercante, a gente ia para o centro, a gente ficava em Nova York, Nova Jersey ficava, né? Não era ficava em Nova Jersey, depois pegava os carros e ia para lá, né? Para Nova York. Mas, quer dizer, sair de um clima de liberdade daquele e ir para um regime de prisão, né? Porque aquilo encaravava, depois de um certo tempo você vinha para o Rio tal, tudo. Mas não é isso também não. É o modo do trabalho, sabe? Eu sempre tive isso assim de ajudar as pessoas, né? De ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas e tudo, sabe? Então eu vi ali, olha, isso não foi pensado não. A coisa veio intuitivamente. Hoje em dia que eu penso por que foi assim, sabe? Então ali eu ajudava as pessoas na justiça do trabalho, sabe? eu, é, é, o reclamante, né, chegava lá no balcão, né, eles iam muito falar, então eu dava atenção, explicava o processo, sabe? E ali, e no show de trabalho eu fui, olha, eu fui, trabalhei no balcão quando entrei, depois eu fui contador, depois eu fui assistente de juiz, fui assistente de desembargador na segunda instância, trabalhei na segunda instância, e fui também diretor de secretaria da 22ª Vara do Trabalho, tá? Então, aquilo ali era minha casa, sabe? Eu ajudava os outros, eu via assim colegas que não tinha aquela coisa do servidor público, de ajudar as pessoas, né? Sabe? Eu via, eu via muito isso ali, sabe? Não tinha isso. Então eles até ficavam assim comigo, pô, cara, você fica dando palco pra esses caras aí, não sei o quê. E quando eu tava no balcão, que eu não era, tinha que mandar pro assistente lá, os caras reclamavam lá. Olha só, é, é, poxa, só quando tu tá no balcão é que você manda essas pessoas aqui, outras pessoas, quer dizer, porque você vai hoje em dia como advogado, eu sinto isso, sabe? Como advogado, eu sinto essa brabeza, que eu chego chegar no balcão, hoje em dia a gente está tudo pela internet, melhorou, né? Mas você chega num balcão de atendimento, o servidor ali ele faz tudo para te despachar, para se livrar de você. É uma merda, vou te contar uma coisa, eu tenho uma raiva disso aí. E quando você que diz que quer falar com o juiz, nego coloca milhares de problemas, sabe? Eu já tive várias desavenças com isso. Graças a Deus eu não preciso da advocacia para trabalhar, porque você topa com esse tipo de servidor público,
tá? E então aí por isso que eu fui para a justiça do trabalho, né? Mas aí na justiça do trabalho eu via que aquilo ali, por isso que eu falo voltando para a aposentação, eu vi muita depressão, muita gente ansiosa, muita gente semidepressiva, sabe? E ali para marcar o ponto, sabe? Ali aquilo não significava nada para ele, não, sabe? Nem para ele, nem para ninguém, sabe? Aquilo ali chegava, gente reclamava, pessoas que não queriam trabalhar 8 horas, que trabalhar 6 horas, sabe? E passar mal tempo conversando, sabe? Era isso. Eu vi pessoas se suicidarem na justiça do trabalho. Uma colega minha, né, se suicidou. Outro desembargador também, isso não está na raia miúda não, viu? É, é, pessoal ali, sabe, suicídio, depressão, juiz, desembargador, não é só não, porque, porque ali no serviço público, se você não tiver cuidado, você vira uma máquina robótica, né? Você vira uma máquina robótica, aquela coisa repetitiva, sabe? É, o contador fazendo aquela coisa repetição que não tem criatividade, sabe? E assistente de juiz também, aquela coisa que o juiz já te dá mastigado aquilo, ele próprio já tem uma coisa mastigada, aquela coisa, é aquela coisa que o Kafka fala lá no livro dele do processo, né? Aquela coisa massificante, sabe? Que, que vai corroendo você não tem criatividade e tal, tudo. Aí você diz assim, você quando vai se aposentar, se você não tiver cuidado, você, você como foi triturado a vida toda ali naquele sistema, não é? Você não tem saída, sabe? É, a pessoa é, é, no serviço público, muitas delas, elas ficam até na expulsória, 75 anos, sabe? Por quê? Porque não vai ter, não vai, não fez uma aposentação, não fez uma clínica, não fez uma terapia para ver o que vai fazer, sabe? No filme do conto do conto aqui do nosso amigo aqui, ele fala muito isso, tá? Então, olha só, também uma coisa que eu quero mostrar aqui, é a base aqui desse estudo que vai fazer é tudo aqui a terapia narrativa, a pessoa como construção, né? A nossa vida como construção social, tá? Então, na terapia narrativa, a gente trabalha com construção social. Nós somos construídos, tá? Nós somos construídos por quem? Nós somos construídos pelo interacionismo social, tá? Nós somos pelo interacionismo social e pelos discursos, tá? Nós somos é isso aí. Então aquela construção que é feita assim durante o tempo de trabalho, né? Você vai ser construído através do relacionamento com os colegas, através dos discursos, tá? E por quê? Porque a gente não é um ser fixo, inato, né? Isso foi destronado por Deleuze, né? Por Deleuze e depois aperfeiçoado pelo meu amigo aqui, Deleuze, ó, Nietzsche e Deleuze, sabe? Que são os meus filósofos, né? Do construcionismo social, tá? Então a gente trabalha com Vygotsky, tá? O pessoal da terapia narrativa trabalha com Vygotsky, Jerome Bauman, esse pessoal todo de lá, tá? Nada contra. Eu tenho uma formação de filosofia em que permite, né? Permite a gente trabalhar com Deleuze e com Nietzsche, tá? A gente vai fazer isso, mas o serviço público é isso, né? Muita gente fica até 75 anos porque não sabe para onde vai, né? Isso aí foi invenção lá do pessoal do STF lá, que era 70 anos, né? Como os caras não querem sair de lá, nunca, né? Se eles pudessem ficar até morrer, eles podiam, naquela cadeira do STF, eles
Hello everybody. Eu acho que eu vou... Peraí. Deixa eu tomar aqui meu café, senão ele fica... Ele fica turvo, né? Então nós estamos aqui, nós estamos estudando aqui as barreiras a escutatória, né? Tá? Essas barreiras, esses diques, né? Que fazem que a gente não ouça direito, né? Não escute direito, sabe? O terapeuta precisa saber dessas coisas, né? Então, olha só, nós estamos embalados sempre aqui pelo Deleuze, que eu sempre falo, né? Mas o nosso forte aqui são esses dois livros aqui, ó. Tá? A terapia como construção social e a reconstrução do significado da Mariana Grandeza, né? Tá? A terapia como reconstrução social, a terapia narrativa bebe muito nela, né? Da terapia narrativa, lembrar que foi o Mike White, né? Que era Mike White, assistente social, e o David Epstein, antropólogo, né? Então tu vê juntar essas duas coisas aí, foge mesmo daquele negócio do modelo médico, né? Quer dizer, foge daquele negócio, daquela coisa padronizada, né? Que foi colocado pelo Freud ali no nascimento da psicologia clínica, né? Tá? Essa coisa que eu estava falando agora, do aconselhamento, né? É ouvir para rebater. Isso é o normal, né? É normal, é o que acontece no senso comum da vida da gente, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, dialogando, né? Alguma coisa assim, conflito, alguma coisa que a gente expor, né? A pessoa já ouve aquilo para rebater o que você está falando, certo? Então bate-rebate, né? É a tal de é, é a tal de diálogo ping-pong, diálogo raquetada, né? Diálogo raquetada, né? Você diz uma coisa, né? A gente vê no discurso político isso aí, tá tudo, né? Mas a gente vê também no muitos, muita gente vê isso aí, né? Às vezes também se vê na terapia, né? Uma, o, o, isso aconteceu com uma amiga minha, que é até minha aluna, essa menina, né? Eu me lembrei agora, ela estava fazendo terapia com o camarada, né? Então era um tal de bate e rebate, sabe? Ele dizia uma coisa, sabe? Ele rebatia, ela dizia outra, ela rebatia, virava uma discussão, sabe? O cara não ouvia ela, o cara não conseguia ouvir ela, queria encaixar dentro dos padrões dele, sabe? Interessante isso, eu lembrei isso agora. Então, ouvir para rebater, isso na vida da gente acontece muito, né? Tu tá conversando com a pessoa não tá nem ali, ela já tem tudo pronto ali para rebater o que você está falando, tá? Então isso naturalmente tem que ser evitado, porra. O terapeuta vai, vai degladiar com degladiar com analisando. É foda, existe isso, né? Quando se a pessoa que às vezes vai trabalhar com a pessoa que está sendo o coautor, né? Não gosto de chamar de paciente, essas coisas. Paciente, o cara não é passivo. O cliente, a pessoa não é, não é, não é uma coisa comercial, né? Sabe? Então eu fico analisando também não gosto porque, pô, o cara tu tá analisando a pessoa, eu coautor, né? Tem o coautor, colaborador, tem a terapia clínica, a filosofia clínica usa participante, também acho legal. Mas aí
O, é, é, a pessoa, a, pe- a pessoa que está ali, não é? Você não é você não está discutindo com a pessoa, né? Não é um confronto, né? Terapia não é um confronto. Então, eu vi, que eu ia falar me lembrei agora, eu tinha esquecido, do atender pessoas religiosas, né? Sabe? Em que ela traz todo aquele arcabouço que ela tá dentro daquele arcabouço é, religioso e coloca todos os seus fundamentos ali. É difícil, hein? É difícil. Eu tinha uma colega minha que ela era mãe de santo, mas ela era terapeuta, ela, né? É psicóloga ela, né? Então, engraçado, o pessoal, ela tem, né? Eu agora perdi o contato com ela muito, mas ela, quando eu atendia lá no ateliê, ela tinha, assim, muita gente da igreja dela, ela atendia muita gente da igreja dela, sabe? Então, parece que ela sabia trabalhar aquela coisa, sabe? É difícil trabalhar aquilo que está no religioso com o profano, né? Porque geralmente as pessoas encaixam tudo aquilo, porque foi a minha mãe menininha, foi a minha mãe de santo que disse para mim fazer assim, assim, de acordo com as minhas, o meus, a minha, como é que eles chamam lá? A minha descendência, assim, né? A minha descendência, assim, de Iemanjá, não sei o que, eu faço isso. Então, para trabalhar com isso é difícil, né? Sabe? Então, o terapeuta, você não vai desfazer a religião dos outros, né? Certo? Geralmente esse pessoal procura gente da linha dele, né? O protestante também, né? Ele procura geralmente pessoas do mundo dele, né? Um terapeuta que seja também evangélico, essas coisas todas, né? No católico não tem muito isso não, né? O católico é mais solto, né? Então ele não tem muito isso. Então esse negócio de ouvir para rebater é um negócio muito, né, que você deve ter atento para isso, tá? Eu já vou comer aqui de novo o ó, meu doce aqui do aniversário da minha afilhada, né? Uma delícia. Caiu aqui. Então tá, olha só. Interpretar é outra coisa aqui, outra barreira psíquica. Interpretar. O pessoal da psicanálise bebia muito nisso, né? Mas uma vez eu vi um professor, um canal que é o canal de psicanalista, que eu sou assinante dele, né? Então tem um camarada lá, muito bom, o Guilherme, psicanalista, sabe pra caramba, cara. Então diz assim, ó, a gente vê muita interpretação nos psicanalistas jovens, início de carreira, depois deixa de interpretar. E Freud também falava isso, viu? Depois você deixa de interpretar. Por quê? Porque quando você interpreta, o que é a interpretação? Ela é uma coisa que não tá, ela pode ser encaixada dentro do julgamento, sabe? Mas quando você interpreta, você coloca o fenômeno dentro do teu código de significação, tá? Você significa a coisa pelo outro. Tá legal? Olha só. Eu sempre conto uma história. Tem duas histórias que eu conto, né? Sempre. Uma da história dos... Quando
quando o pessoal lá, os espanhóis chegaram aqui na América, né? Eles trouxeram aquelas naus, né? Aí o camarada lá, os indígenas, né? Lá da costa do Pacífico, né? Peruano, aquele pessoal todo lá. Hoje tinha Peru, né? Naquele tempo não tinha Peru, não tinha Chile, não tinha porra nenhuma. Mas os locais, né? Eles interpretavam como é que eles viam, como é que ele pegava aquele fenômeno que estava aparecendo para ele novo, ele colocava dentro da caixinha dele. Diz o antropólogo lá, mas a antropologia dizia que eles interpretavam aquilo como bunda de baleia. Por quê? Porque era o mundo que ele entendia, sabe? Então isso aí é bom para a gente visualizar como é isso. Quando a pessoa está contando uma história para a gente, né? A gente coloca aquilo dentro da nossa bunda de baleia. A gente coloca aquilo dentro do nosso rede significativa, tá? Aí o cara diz assim, mas o psicanalista ele faz 300 milhões de terapia, para ele fugir disso, não tem jeito não, gente, isso não tem jeito não. Você não vai significar pelo outro, não tem jeito. Quem deve significar a coisa, o trabalho terapeuta é deixar a pessoa ressignificar aquilo, tá? Se ele significava aquilo de maneira que deixava disfuncional, ele tem que fazer uma ressignificação daquilo para tornar funcional. Tá legal? Então, olha só. Veja bem. Olhei aqui, esse papel não é o que eu queria, não. Olha só. Então, a pessoa ressignificar, olha só. Interpretar é significar pelo outro. Não pode, você não pode ressignificar a coisa pelo outro. Quem vai ressignificar é a própria pessoa, né? A própria pessoa, através do quê? Através através do teu modo como você tá lidando com ele, né? Das tuas intervenções, né? Ele vai ressignificar, como eu já falei, vai abrir aquelas redes rizomáticas para a pessoa interpretar por ela, senão ela vai viver, né? Sempre lá, sempre vai lá nas sessões para você ressignificar por ela. Tá certo isso? Né? De jeito nenhum, né? Apresentando aqui de novo o meu abacaxi aqui, ó. Tá? Que eu vou comer, vou descascar ele hoje. Pra ver se, porra, tem uma ventania doida aqui. Acho que é frente fria de novo, né? Tá? A minha água vascaína, né? Que maravilha. Então, olha só, tá? Outra coisa, outra barreira é a imaginação. A imaginação, tá? O que é isso, a imaginação? Né? Todo mundo imagina, claro, né? Mas como você já, a imaginação fica dentro daquela categoria de você já interpretar, você, mesmo que você não diga para o outro, você já vai imaginando tudo aquilo que a pessoa está dizendo e você vai colocando a tua rede de significação, tá? Então, olha só. Aí a pessoa já não vai perguntar mais. O terapeuta já não vai perguntar mais, porque a riqueza a riqueza da terapia é a pergunta, é o sistema de pergunta do terapeuta. Por quê? Porque na pergunta que você vai prescrutando, né,
vai prescrutando como que aquela pessoa está vivendo aquele fenômeno, certo? Você vai perguntando, mas, olha, você não, como eu escrevi aqui, ó, imaginando como é a vida do outro, né? Você não pode imaginar como é a vida do outro, você tem que perguntar. Quer ver? Um negócio que acontecia comigo, né? Quando eu estava na Marinha Mercante. Aí as pessoas que não estavam conversando comigo diziam assim, porra, cara, não sei como tu aguenta você viver enclausurado, né? Dentro do navio e, porra, comer, dormir, né? Depois tirar serviço, comer e dormir, né? Longe de tudo, né? Então a pessoa imagina como é a tua vida. Aí eu tinha que explicar para a pessoa, mas a pessoa não ouvia. Eu falei assim, olha, de 30 dias que a gente passa viajando, somente 7 é que a gente fica no mar. E quando a gente fica no mar, a gente tem um bom sistema de filmes para a gente assistir, não é? A gente tem uma quadra de esporte, né? Para a gente se exercitar. A gente tem bibliotecas, tá? Agora, quando a gente chega no porto, por exemplo, chegava em Nova York, passava 20 dias. Então, olha só, olha a riqueza da coisa. Então, ali, eu conhecia Nova York na palma da minha mão, né? Ia para os lugares lá, sabe? Conhecia aquele negócio Central Park, Broadway, aquele negócio todo, sabe? Aqueles museus, sabe? Empire State, aquela, sabe? Andava naquela rua de Nova York, sabe? Quinta Avenida, sabe? Conhecia, sabe? Então é isso, a gente tem que perguntar, né? Porque quando a gente imagina a vida do outro, a gente coloca dentro da caixinha da gente, né? E essas caixinhas geralmente estão cheias assim de preconceito, pré-julgamento, às vezes inveja, às vezes preconceitos, né? Sabe? Tirar da caixinha, fugir da caixinha. Au revoir, de leve, como dizia o nosso amigo Ibrahim Suede. E eu vou ficar com meu suquinho aqui, bicolor, tá? Bye, bye. Eu vou tomar água aqui no meu. Deixa eu ver se tá. Tomar água aqui no meu. Eita, ferro. Vê se tá rodando, tá? Ai, meu Deus do céu. Me atrapalha com esse troço aqui. Tem 14 minutos ainda. Tá. Esse aqui também. Isso aqui é o Flamengo, viu? Tá. Rosado. Ai. Aqui. Ó. Continuando aqui com Gaiarsa, né? Sempre eu mostro ele para dizer que nós estamos com embasado num grande livro, tá?
Aí olha só, vamos continuar com nossa psicologia da fofoca. Aquele papelucho aqui eu já fiz todo, tá? Agora vou pro outro aqui da minha pesquisa, tá? Isso é a pesquisa, porra, eu fui pegar um bocado de coisa aí, tem artigo sobre isso, tem artigo, na internet tá cheio disso, né? O Gaiarsa também, tem outro livro também, que é um panfleto sobre a fofoca, que eu li, eu vou mostrar. Agora, ó, fala psicologia da fofoca, a falta de conscientização sobre o outro. Isso é outro aspecto da fofoca, tá? A falta de conscientização sobre o outro. Mas o cara não quer saber disso. Aqui é mais didático, né? O cara não quer saber quem é o outro, sabe? Ele quer fofocar, né? Se ele for saber quem é o outro, já está fazendo terapia sobre o outro, já está fazendo um diálogo, né? Aí foge da fofoca. Mas mas a fofoca, ele parte da falta da conscientização sobre o outro. Às vezes a pessoa até sabe, mas deixa esse saber de lado, tá? Nossa ideia sobre o outro é entrecortada. Acontece muito isso mesmo, né? A gente não sabe a vida do outro, né? Como é realmente, né? Certo? A gente vê assim as pessoas cara, eu sempre falo isso, né? Eu tive contato com o pessoal lá do São Bento, lá, que era religioso, né? Então aí você vem logo assim, o camarada foi procurar religião, porque ele é problemático, porque ele não deu certo na vida, ele sabe, inventa um bocado de coisa, não sabe da vida do cara, né? Então eu convivi com pessoas lá no São Bento mesmo, aqueles frades lá, pessoas que acreditavam naquilo, pessoas que têm fé, sabe? Pessoas que vivem, né? Vive a religião, vive o catolicismo. É impressionante isso, né? Aí a pessoa fica catando alguma coisa que tem por trás disso. É negócio de interpretação, né? O cara joga no aparato cognitivo dele, aparato hemenêutico, de horizonte de significação que ele tem, né? Para interpretar o outro lá, sabe? Aí sempre acha defeito, né? Sempre acha um problema ali por trás daquilo, né? Sabe? O cara tá com problema na família, o cara, sabe? Tem um negócio lá. Então, nossa ideia sobre o outro é intercortada, claro, né? Sabe? A gente não sabe da vida do outro, que passa ali, que passa na família, que passa no meio dele, né? Então aí você joga uma fofoca em cima daquilo. Imaginação e criatividade comandam nosso processo mental da fofoca. Eu já falei várias vezes, né? O fofoqueiro ele devia ganhar um prêmio Nobel da fofoca, né? Porque a imaginação e criatividade é impressionante, né? Em cima do fofoqueiro, né? Comanda o nosso mental da fofoca, o nosso mundo mental da fofoca. A pessoa fica imaginando certas coisas, né? Sabe? Sobre a vida do outro, né? Isso aí tá cheio, né? Depois a gente vai ver o negócio aí dos paparazzi, né? Julgamento estreito, né? Aquelas histórias estreitas em cima da pessoa, né? Que a pessoa tem julgamentos estreitos, né? Em cima da pessoa. O fofoqueiro quer isso, né? O fofoqueiro quer julgamento estreito, não quer saber da vida do outro realmente mesmo, ele quer, porque aquilo é um prazer para ele, né? Aquilo é um prazer, aquilo é uma catarse, né? Ele não quer saber da vida do outro realmente, como é aquilo, como é que o cara foi para aquilo, como é que o cara fez aquilo, não interessa, né? Sabe? Vive em cima disso. Nosso incômodo com o outro de respeito, o nosso incômodo com o outro, né? O incômodo com o outro, já falei isso, né? De respeito à própria pessoa, né? Certo?
o incômodo com o outro, por que esse incômodo com o outro? Né? Por que esse incômodo com o outro? Por que o outro te incomoda? Essa que é a grande questão, né? O fofoqueiro vai gastar sua energia, né? Vai gastar sua energia para falar do outro. Uma coisa impressionante, né? É você gastar o seu tempo para falar do outro, né? Para falar mal do outro, né? Olha a carga energética que tem em cima disso. Se não falar mal do outro, eu passo mal. Eu vou ter que entrar em depressão. Eu tenho que resolver essa questão. Eu tenho que resolver essa questão do outro. O Sartre não falava que o inferno são os outros? Aí, né? Aquilo se tornou um inferno na vida daquela pessoa. Então ela tem que acabar com aquilo, né? Certo? Porra. Que eu vejo esse pessoal falando mal aí sabe? Você vê um sabor, né? Você vê um sabor naquilo, né? Aquela sensação de prazer, né? Escorrendo mel assim da boca da pessoa e falar mal, né? De político, falar mal de tudo, né? Tem gente que fala mal, tem gente que é um pão fofoqueiro, né? Fala mal de tudo. É chamado pão fofoqueiro. Valeu. Olha só, continuando aqui. Estou segurando bem forte o celular, pode passar um espertalhão aqui. Pode passar o dono e levar. É, pode passar o dono e levar aqui, ó. Porra. Ó, caralho. Ó. Tá aí. Valeu. Obrigado.